O Su-35 é o melhor caça da geração 4++? Então por que ele foi desclassificado no processo de escolha para o novo caça da Força Aérea Brasileira? É verdade que o Brasil não precisava de tudo que o Su-35 tinha a oferecer? No vídeo de hoje a gente vai esclarecer algumas dessas questões e até mesmo mitos a respeito desse assunto. Olá pessoal, já faz um tempo que a gente viu aqui um vídeo com uma análise que envolvia o Gripen EF e o Su-35 e por que a Força Aérea Brasileira não quis adquirir o jato russo, já que ele era apontado por muitos como sendo o melhor entre os concorrentes. E até hoje muita gente ainda me questiona a respeito disso e boa parte desses questionamentos vem justamente de outros vídeos aqui do YouTube com várias informações equivocadas. E eu sei disso porque eu vejo muita gente usando como argumentos exatamente as mesmas informações erradas que eu vi em outros vídeos, até com muitas visualizações de grandes canais. E nesse vídeo hoje a gente vai fazer então alguns esclarecimentos a respeito desse assunto, sempre de forma técnica e imparcial, como já é de costume aqui do canal Águias de Aço. E a primeira observação a ser feita é a respeito da seguinte afirmação: o Su-35 é o melhor caça da geração 4++. Olha, esse tipo de afirmação é perigosa e isso depende de uma série de fatores e a gente não pode afirmar assim com veemência a superioridade absoluta do caça russo. Eu digo para vocês que nenhum especialista em aviação militar se arriscaria em fazer essa afirmação. E se você ainda tem dúvidas a respeito dessas gerações de caças, eu vou deixar um link ali na descrição, no qual a gente explica de forma bem detalhada essas classificações. É claro que o Su-35 realmente é uma plataforma de combate formidável, né? Mas há outros ótimos jatos nessa categoria 4++, como o Eurofighter Typhoon, que inclusive possui maior capacidade externa de armamentos e maior número de hardpoints, além de um valor de RCS muito menor e ainda possuindo melhor performance de subida e teto de serviço. Então essa é uma categoria realmente muito disputada com ótimos concorrentes e não há então um favoritismo absoluto. Agora, no comparativo entre o Su-35 e o Gripen, a superioridade do caça russo no que se refere à capacidade de armamentos realmente é indiscutível, mas só fazendo já uma ressalva de que o Sukhoi não possui 14 hardpoints como tem sido divulgado, e sim 12, tendo então 2 hardpoints a mais que o Gripen EF. Agora, em alguns aspectos importantes da chamada guerra aérea moderna, né, que eu sempre menciono aqui, como o Super Cruise e a relação radar RCS, sobre os quais a gente vê um pouco mais já, o Gripen se mostra superior ao Su-35. E uma outra ressalva que eu acho importante de se fazer é com relação ao alcance das aeronaves. Eu cheguei a ver um vídeo de um grande canal divulgando um raio de ação de 3.600 km do caça russo, mas esse valor na verdade se refere ao seu alcance máximo sem o uso de tanques externos. Eu já expliquei isso aqui para vocês que o raio de combate considera a ida e a volta e geralmente algum tempo em voo na área de combate, e deve ser no mínimo a metade do valor do alcance. Ou seja, para que o Su-35 tivesse esses 3.600 km de raio de ação, ele deveria então possuir no mínimo 7.200 km de alcance máximo, o que a gente sabe que é um valor altíssimo para qualquer aeronave de caça, e na verdade o alcance máximo com o uso de tanques externos do Su-35 é de 4.500 km e o raio de combate é de cerca de 1.600 km. E por mais que eu já tenha dito várias vezes também aqui no canal, muita gente ainda parece não saber que essa nova versão do Gripen aumentou bastante o alcance, que era justamente um dos pontos mais criticados, e ele tem um raio de combate de cerca de 1.500 km e um alcance máximo com o uso de tanques externos de 4.000 km, ou seja, números que até chegam bem próximos aí do Su-35. E um outro ponto que também merece uma observação em relação à velocidade máxima, que tem sido divulgada como algo em torno dos 2.800 km por hora do jato russo. Agora me diz uma coisa, como pode o Su-35 possuir um índice de Mach inferior ao Su-27 e uma velocidade superior? Pois é, o fato é que muita gente ainda faz a conversão pura do índice de Mach 2.25, quando na verdade também deveria considerar que esse índice varia com altitude e temperatura.
Eu já falei isso aqui no canal também outras vezes, e fazendo as conversões a gente chega então a um valor aí de mais ou menos 2.400 km por hora em altitude. E como exemplo a gente pode citar de novo o Su-27, que possui um índice de Mach superior de 2,35, com uma velocidade máxima amplamente divulgada já em torno dos 2.500 km por hora. E aí a gente vê que se fosse feita a conversão pura, né, a gente chegaria em algo em torno dos 2.900 km por hora, algo que a gente sabe que não condiz com a realidade. E do mesmo modo a gente vê também sites e vídeos que relatam a velocidade de 2.400 km por hora do Gripen. Vocês já devem ter visto essa informação em vários locais, mas levando em consideração a temperatura e a altitude, a gente chega a valores próximos a 2.100 km por hora a 40.000 pés. E por que a gente sempre leva em consideração a altitude? Justamente porque essas velocidades máximas só são conseguidas a grandes altitudes, geralmente ali acima dos 40.000 pés. Isso porque quanto mais próximo do solo, mais denso é o ar e a aeronave não consegue atingir grandes velocidades. O próprio Su-35 tem uma velocidade máxima de Mach 1.1 ao nível do mar, e aí sim, nesse caso, a gente pode fazer a conversão direta, algo em torno dos 1.400 km por hora. E já em relação ao Super Cruise, que eu falei agora há pouco, isso seria a capacidade de se manter em voo supersônico sem o uso daquele recurso chamado pós-combustor, que adiciona potência aos motores, mas que também gasta muito combustível. O demonstrador de tecnologia Gripen Demo já demonstrou a capacidade de Super Cruise de Mach 1.2, o que já era superior ao Super Cruise de Mach 1.1 do Su-35. E agora com o Gripen EF talvez esses valores sejam até maiores. E um outro aspecto importante a ser considerado é aquela relação radar-RCS que eu sempre menciono aqui no canal. O RCS, em termos breves, seria a refletividade da aeronave em radares inimigos. E quanto maior esse valor, mais facilmente a aeronave vai ser detectada. E é por isso que o fato de uma aeronave possuir um grande radar com grande alcance de detecção não é uma garantia de que ela vai enxergar aeronaves inimigas antes de ser detectada. O Su-35 possui um grande radar com a capacidade de detectar alvos aí a mais de 350 km, alguns dados sugerem até 400 km, mas o primeiro ponto a se considerar é que esse não é um radar com aquela tecnologia AESA, que é vista em radares mais modernos, que é menos suscetível a interferências eletrônicas, e com isso na prática também aumenta o intervalo de detecção confiável. E em segundo e não menos importante, mesmo passando por muitos refinamentos, o Su-35 ainda possui um valor de RCS cerca de 10 vezes maior do que o do Gripen EF, por ser um design já com uma certa idade e também com grandes dimensões. E o que isso significa na prática? Isso quer dizer que o Gripen provavelmente seria capaz de detectar o Sukhoi a uma distância superior, aumentando então as chances de vitórias em combates a grandes distâncias. E uma outra afirmação que eu vejo bastante aqui nos comentários e mais uma vez influenciada por fontes de informação equivocadas é de que os russos teriam oferecido a transferência total de tecnologia e até com a participação no desenvolvimento do Su-57 e o Brasil teria recusado mesmo assim. Olha, a afirmação por si só de ouvir a gente vê que tem algo errado, não é bem assim que aconteceu. E sendo bem claro e objetivo, a Força Aérea Brasileira desclassificou o Su-35 simplesmente porque os russos não ofereceram propostas concretas que atendessem aos requisitos da FAB naquela questão da transferência de tecnologia e por isso eles foram desclassificados. E no final das contas a proposta da Saab se mostrou mais vantajosa e a mais concreta dos três finalistas, oferecendo inclusive além da transferência de tecnologia, a participação na fabricação das aeronaves em solo nacional e não só os da FAB, mas também em eventuais contratos futuros fechados pela empresa com outros países. Já vejo o pessoal falar muito também na questão de lobby, propinas, coisa do tipo, mas nada disso foi provado até hoje e olha que muitas investigações foram feitas, mas eu repito, nada disso foi provado. Bom, vocês sabem que eu gosto de trabalhar com informações concretas e eu garanto que se um dia for provado que aconteceu alguma coisa do tipo, a gente vai falar aqui e vai passar então a levar em consideração. Mas até hoje isso ainda permanece no campo das especulações. E um outro aspecto muito importante a ser considerado e que não é muito comentado é que o Brasil, por ser um país ocidental,
utiliza padrões ocidentais, e a utilização de um jato fora desses padrões representaria muitas complicações na conversão para os nossos padrões, justamente como aconteceu com a introdução do helicóptero russo Mi-35 aqui na FAB, e isso que foram adquiridas só 12 unidades desse helicóptero. Agora imagina 36 ou até mais unidades de um caça como o Su-35, com tecnologia e sistemas muito mais complexos. E duas questões no mínimo duvidosas e até polêmicas. O Su-35 era muito para o Brasil, e a FAB não escolheu o Su-35 porque não precisava de tudo que ele tinha a oferecer. Por incrível que pareça, isso também foi dito em outros canais aqui no YouTube, mas esse tipo de informação é no mínimo questionável, né? Se uma nação pode ter à sua disposição uma ótima aeronave, com ótimas qualidades e capacidades, por que recusar? O custo de operação do Su-35 é alto, sim, mas é compatível com os custos de operação do Super Hornet e do Rafale, e eles não foram desclassificados, permaneceram na disputa até o fim. E o fato que realmente pesou pela saída do jato russo não foi nem os seus custos operacionais, nem mesmo o seu preço, que ao contrário do que tem sido dito em alguns canais, não é o mais alto entre os caças de quarta geração, já que o próprio Rafale é bem mais caro. E mais uma vez eu afirmo que o que realmente contribuiu para a retirada do Su-35 da disputa foi o fator transferência de tecnologia, que era o ponto-chave das negociações e que, como eu disse anteriormente, não foi oferecido pelos russos de modo aceitável, a ponto de ser benéfico ao nosso país. Já que para a Força Aérea Brasileira pouco importava se a aeronave estava pronta ou se seria entregue rapidamente, já que a gente não vive uma situação de conflito iminente, mas sim o que a compra desses caças poderia trazer de benefícios, de conhecimentos para a nossa indústria e para a nossa nação, levando em consideração também, é claro, os ganhos operacionais para a Força Aérea Brasileira. Bom pessoal, por hoje era isso, espero poder ter esclarecido alguns pontos importantes sobre esse assunto. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram, o link está ali na descrição. E não deixem de conhecer a nossa loja virtual, o link também está ali na descrição. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês, uma boa semana e até a próxima!